Muitas vezes aqueles têm muito... Hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme. Havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Não adianta pensar na sua estrutura municipal. Ah, eu preciso... Teve aí um prefeito em Cotia. Ele entrou, falou, já que a fábrica é aqui no meu município, eu pegar uma liminar. E teve um juiz que deu a liminar. O senhor está errado também de ter dado essa liminar. Para que ele entrasse lá dentro e retirasse 30 respiradores da fábrica. É inadmissível, porque em Cotia pode ser necessário 5, 10, 15... Mas pode ser que aqui do lado, no Rio de Janeiro, seja precisando de, desesperadamente, de 1 ou 2. Não pensem que vocês vão, todo o Brasil vai colocar em toda a cidade brasileira um enorme CTI, porque não existe nem sequer pessoa suficiente para operar CTIs onde não existe essa expertise. Não é porque o indivíduo é médico, eu sou médico, e eu não consigo tocar uma CTI. Eu preciso de colegas com experiência em CTI em pacientes críticos. Os CTIstas eles andam na linha estreita entre a vida e a morte. Eles avaliam aquele paciente e são eles que interpretam milhares de gráficos e indicadores. Não adianta curioso ali. Ali não é uma coisa assim, faça-se o médico. O gerenciamento de recursos humanos é o que mais os gestores devem pensar e quebrar a sua cabeça nesse momento. Porque, como o Brasil paga maus salários para trabalhar fixo num lugar, a enfermagem brasileira, os médicos brasileiros, eles trabalham de manhã num hospital da cidade, de tarde em outro hospital e de noite no outro hospital. E se este indivíduo que trabalha em 3 hospitais adoece, se esse médico adoece, cai a escala do plantão dos 3 hospitais ao mesmo tempo. E você começa a improvisar para poder tocar o serviço. Então, como organizar essa força de trabalho? Porque no início, como ninguém tem imunidade e eles trabalham ali na ponta, por mais que eu tenha os equipamentos de proteção individual, sempre você tem contaminação. Isso é vírus que a gente está falando. A gente não está falando de bactéria, que é uma coisa passível, mais fácil de enfrentar. Vírus ele é muito difícil de você fazer contenção, mesmo com os equipamentos todo à mão. Sentados aqui com os secretários estaduais, fazermos um painel nacional verdadeiro, onde a gente possa sentar junto e volto a repetir. Nós não vamos tocar isso, cada um olhando para o seu umbigo. Isso daqui, o Brasil, é uma nave só. Nós vamos ter que usar muita inteligência, pouco reflexo, pouca ação de reflexo. Nós vamos ter que estudar muito esse nosso inimigo, esse vírus, no nosso meio. Colegas mandando vídeo, falando, olha, eu estudei a temperatura, o comportamento do vírus aqui, ótimo. Todo mundo aqui está atento, estamos recebendo. Então, todos aqueles que fazem prognósticos positivos, não vai acontecer nada, são para quem eu mais rezo para que estejam certos.
Aqueles que fazem provisões catastróficas, o mundo vai acabar, são os que eu mais rezo para que estejam errados. A verdade é que nós vamos descobrir essa verdade de acordo com como que nós vamos receber esse vírus, como que vai ser a nossa sociedade em relação a isso, como vão ser as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. A saúde não é uma ilha. Não existe ilha chamada saúde. A economia é, sim, muito importante para a saúde. Nós colocamos em discussão como são essas quarentenas, o que liberar, o que fazer para as pessoas terem mobilidade, porque a última vez que foi usado quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Ninguém tem esse parâmetro. Não é uma questão de apontar o dedo para o governador A, B ou C, prefeito A, B ou C. Estão todos com uma arma na mão, falando a Organização Mundial da Saúde manda eu fazer isso. Faz, e não pensa, muitas vezes, que isso é uma medida que tem que ser muito bem elaborada. Tem que garantir alimento nessas comunidades. A pessoa não consegue ficar na casa dela. A geladeira fica vazia, o estômago fica vazio. Ele pode sair dali para entrar na casa de alguém, para forçar um supermercado, uma coisa. E se a gente não tiver uma logística, como é que a gente vai chegar com o alimento no supermercado? Às vezes a pessoa pode ter o recurso, mas não tem, a mercadoria não chegou, porque parou tudo. Então, nós vamos colocar, sim, alguns critérios, porque são critérios necessários. Só que não vai ser o plano do ministro Mandetta. Não vai ser o plano do único. O SUS, volto a repetir, nós vamos andar com as 3 pernas. Por isso que nós mandamos e estamos discutindo com os secretários estaduais e secretários municipais essa semana para a gente construir um consenso. Isso aqui dá. Em isso dando, nós vamos sentar e falar, ó, isso aqui a gente faz e nós vamos medir todo dia. Todo dia. Aonde a gente vê que a gente pode eventualmente estar perdendo a guerra, a gente vai lá e aperta. Aonde a gente vê que a gente apertou demais, a gente só... Mas juntos. Juntos. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ter dias bons, dias ruins, porque nós estamos ainda conhecendo qual o tamanho do dano que esse vírus pode fazer, não no indivíduo. No indivíduo eu tenho certeza que a gente vai passar com muitas perdas, mas nós vamos passar e depois vamos, no tempo, olhar e falar, puxa, foi muito duro. Vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? Me ligam alguns governadores e falam, não chegou o lote de vacina. Sai de caminhão. Leva 5 dias. Ah, mas eu posso mandar um jatinho. Não é assim que funciona. Precisa se montar um sistema de logística. O ministro Tarcísio está trabalhando para recompor uma grande logística nacional, aonde for possível fazer voo com as companhias brasileiras, muitas vezes reorganizando regras, inclusive regras de comércio, de concorrência, para fazer um pool de empresas, para voar para determinado lugar, onde nós, Ministério da Saúde, solicitamos que todas as capitais brasileiras tenham pelo menos um voo, num horário estabelecido diariamente. Se não tiver passageiro, que vá o material necessário para aquela cidade. Não dá para a gente trabalhar ainda. Não dá para você falar, libera todo mundo para sair, porque nós não estamos tendo condição nem de chegar com o equipamento just in time como a gente precisa. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles têm muito... Hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção. Esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas
Eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme. Havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo.